noite. Bem-vindo. Vamos louvar o nome do Senhor. De a presença gloriosa desse Senhor. Aqueles que ouvem a tua voz e te seguem, aqueles, ó Deus, que anseiam, Deus, pela tua presença, que têm sede do Senhor, aqueles, ó Deus, que buscam, ó Deus, a tua face, aqueles, ó Deus, que querem mesmo, ó Deus, cada dia, ó Deus, entregar a vida como um louvor a ti, ó Deus, a nossa vida, Deus, em adoração, a nossa vida, Deus, em gratidão. Mais do que palavras, ó Pai, mais do que, Deus, os sacrifícios, oferecemos, ó Deus, a nossa vida a Ti, Pai, em louvor, em adoração. E essa doce presença do Teu Espírito Santo é o que nós queremos, ó Deus, cada dia mais e mais, ó Deus, em nossa vida, em nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Venha o Senhor, ó Deus, a dirigir, ó Deus, esse
nesse instante que nós estamos agora reunidos em Teu nome. Venha, Senhor Deus, abençoar, Deus, cada um dos Teus filhos agora. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar ainda, irmãos. Nós temos mais um canto ainda. Mas eu queria que você pudesse apresentar a tua vida, o teu lar, a tua casa. Apresentar pessoas que você queira abençoar agora. Eu sei que são tempos difíceis, tempos de angústias. Nada fora do que o Senhor já tem dito, né, na palavra de Deus. Mas são tempos difíceis, mas também nós podemos recorrer a esse Deus. São tempos difíceis, mas nós contamos com a provisão de Deus, com o cuidado de Deus, com a bênção de Deus, que é sobre aqueles que o buscam, aqueles que querem a presença de Deus. E a presença de Deus então faz a diferença. Eu quero que você apresente agora nomes ao Senhor, pessoas, apresenta a sua vida, a tua casa, pessoas que você quer abençoar agora, liberar-se uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Em nome do Senhor Jesus, temos pessoas para apresentar aí na nossa igreja, pessoas aí que são pessoas que você sabe que precisa de algo do Senhor agora. Apresente essas vidas agora, deixe o Senhor abençoá-las através da sua vida, através dos seus lábios, apresentando estas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. Sopra, Espírito, levanta os caídos, sara as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida, junta os pedaços, já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar. Da multidão dos caídos, faz, Senhor, marcha sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. É nesse momento, ó Deus, que os teus filhos têm apresentado nomes, têm apresentado vidas diante do teu altar agora. Vidas, ó Pai, no qual nós queremos abençoar. Em nome do Senhor Jesus, sopra, Senhor Deus, o teu poder, a tua presença. Ó Deus, venha, ó Deus, alcançando cada um desses que foram apresentados diante do Senhor agora. Rogamos, ó Deus, uma bênção sobre estas vidas, a bênção da tua presença. A presença, Deus, que transforma, ó Deus, que cura dores antigas. Ó Deus, a tua presença, ó Deus, que restaura, que levanta aquele que está caído. Ó Deus, que restaura, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, operando sobre esses corações, operando sobre estas vidas. Ó Deus, a cura da alma, a cura do físico. Ó Deus, a libertação, o cuidado do Senhor. Ó Deus, vem sobre o teu povo, vem sobre a tua igreja, vem sobre aqueles que te buscam. Venha,
são preciosas para Ti. Venha, Deus, operando. Venha, Senhor Deus, alcançando cada um desses, ó Pai. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Ó Deus, venha, ó Deus, com o Teu Espírito. Sopra, Senhor Deus. Sopra, Senhor. Sopra sobre essas vidas, ó Pai. A bênção do Senhor alcançando, ó Deus, cada um desses, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, aonde estiverem, ó Deus. Ó Deus, recebam do Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a porção do Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor seja glorificado, exaltado, ó Deus, através de cada um desses, ó Pai. A glória, Senhor, a glória pertence a Ti, Senhor Deus. Nós Te louvamos, ó Deus. Fazemos isso, ó Deus, pela fé, ó Deus, porque nos ligamos a Ti, ó Deus, em Espírito, Senhor Deus, pela fé. Cremos, ó Deus, na porção do Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado, ó Deus, para os Teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor Deus, ajudar. Venha, Deus, em socorro. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus. Direciona, Senhor. Dirige, Senhor Deus. Enche, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Deus quer sim abençoar o Teu povo. Deus quer abençoar todos aqueles que se aproximam dEle. Há um desejo do Senhor de manifestar a presença dEle gloriosa na vida de todos aqueles que o buscam. Na verdade, o coração de Deus arde, né, por todas as almas. E há um desejo do Senhor de alcançar todas as pessoas. Nós já estamos nesse início e nós louvamos o nome do Senhor. Você que está aí já é atento. Uma quinta-feira, a primeira quinta-feira, né, deste ano. Que Deus nos abençoe, né, naquilo que o Senhor tem para este ano, para as nossas vidas, para o povo dele. Há uma bênção reservada para a igreja do Senhor. Estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, mas Deus tem uma bênção reservada em nome do Senhor Jesus. Que a tua casa, a tua família, as pessoas que você apresentou diante do Senhor sejam abençoadas hoje, amém? Você é convidado a abrir a palavra do Senhor. Provavelmente alguns textos serão colocados aí na tela, mas se não, eu vou estar citando eles. Então, começando em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, o último livro da Bíblia, não menos importante, amém? Apocalipse fala muito conosco. A palavra de Deus, o Senhor diz em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 17. E diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Vamos orar ainda. Pai querido, em nome de Jesus, queremos a Deus abrir o nosso coração para o Senhor, para o Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem, Deus, para nos alcançar, Deus, deste encontro. Ó Deus, venha abençoar a Tua igreja, o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, nos livrando então de toda a interferência das trevas, do mal, e que essa palavra alcance os nossos corações, alcance o objetivo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aí numa série de mensagens de encontro, falando, né, sobre aquilo que Deus, ele nos amou primeiro e abriu-nos a porta para uma comunhão íntima com Ele. E desde a criação do mundo, Deus sempre quis estar perto, a despeito de todo o pecado e maldade no coração da raça humana. Mas Deus é santo e não compactua com o mal. E por esse motivo, um abismo se formou entre a criatura e o Criador. Não foi Deus quem se afastou,
mas cada um, ao optar pelo pecado, ao escolher o mal. O nosso pecado então provoca essa separação e uma justa condenação, a morte. Mas o próprio Deus promove o escape, nos oferecendo o perdão completo e definitivo pela graça em Jesus Cristo. Por causa da graça, o abismo foi cravado na cruz, não existe mais. E algo novo acontece com todo aquele que crê. Passam a ser então a habitação do Espírito Santo. Falamos então no nosso último encontro, e eu estava vendo aqui as anotações, foi em setembro, o nosso último encontro falando sobre essa sequência, mas então nós falávamos sobre a promessa do Pai, e mencionada pelo Senhor Jesus. A promessa falava de um derramar, revestimento do alto, enchimento, batismo com o Espírito Santo sobre toda a carne, ou sobre todos os povos. O Espírito Santo é Deus presente na terra e habitando naqueles que creem. O texto que lemos hoje, situado no finalzinho da Bíblia, é bastante utilizado, pelo menos de duas formas bem distintas. Vamos ler o texto de novo, de Apocalipse 22, 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir diga, vem. E quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Algumas pessoas defendem com força a ideia de que o Espírito e a noiva estão clamando pela volta do noivo, desejando o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Outra linha de interpretação defende que o Espírito e a noiva estão, na verdade, anunciando a salvação ao sedento, apresentando ao Senhor Jesus Cristo. Tanto uma interpretação quanto a outra falam de verdades que se encaixam muito bem no relacionamento entre o Espírito Santo e a noiva. A noiva, ou ainda a igreja, são aqueles que aguardam a volta do Senhor, amém? E os que morreram salvos, morreram em esperança, aguardando o soar da trombeta para a ressurreição, para a vida eterna. E os salvos que ainda vivem estão aguardando o mesmo soar da trombeta, só que para o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares. E nesse processo, nesse tempo, a igreja ou a noiva é adornada, ela é preparada para o encontro com o noivo. Uma obra de santificação está sendo desenvolvida na vida de todo salvo. Você é salvo, mas precisa de uma contínua santificação. E por outro lado, a mensagem do convite ao sedento, como a mensagem que o Espírito e a igreja anunciam, também faz muito sentido aqui. Afinal, o Espírito Santo foi derramado, segundo a promessa do Pai, no qual Jesus disse em Atos 2:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse texto de Apocalipse também está ligado a Isaías 55:1, que fala justamente sobre as águas para o sedento, como uma graça ofertada para todas as pessoas. Mas podemos ainda pensar na possibilidade de um entendimento que é justamente a soma destas duas interpretações. Imagina, afinal, a igreja que anuncia a salvação ao sedento, oferecendo de graça a todas as pessoas a graça do Senhor, é sem dúvida a mesma que deve cuidar de si mesma no que diz respeito à sua própria salvação e santificação ao anunciar a volta do Senhor, ao clamar pela volta
do Senhor Jesus. A noiva é, sem dúvida nenhuma, aquela que serve ao Senhor Jesus cumprindo a missão de testemunhar da salvação e do propósito que tem como fundamento o amor de Deus, ao mesmo tempo que ela própria é santificada, pois deve ser apresentada ao noivo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esse texto está em Efésios 5, 27. E se você lembrar lá do texto que fala sobre a ceia, lá em 1 Coríntios 11, 26, lá diz assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Se reparar bem, a ceia testemunha da morte do Senhor, ou seja, fala da cruz, fala do perdão e salvação que é oferecida gratuitamente a todos, indistintamente, em memória do Senhor até que Ele volte. Ou seja, a ceia anuncia que Jesus salva e voltará. A igreja cumpre bem o seu papel ao pregar ao sedento e a viver em santidade até que o Senhor volte. Amém? Talvez você tenha uma posição já definida sobre esse texto lá que lemos de Apocalipse 22, de 17, e saiba o que afinal de contas o Espírito Santo e a noiva estão anunciando e a quem eles fazem isso. Porém, a proposta aqui hoje não é defender uma dessas posições, mas usar esse mesmo texto para falar de algo que está antes da mensagem que o Espírito e a noiva têm para anunciar. E neste ponto, então, quero falar do início do versículo 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. E vemos aqui algo bem claro e fundamental, que faz com que a mensagem alcance o seu propósito. É que o Espírito e a noiva dizem a mesma coisa. Uma só linguagem, uma só mensagem. A unidade entre o Espírito Santo e a igreja é totalmente necessária e vital para que haja conformidade naquilo que se anuncia. Uma só linguagem, uma só mensagem. A presença de Deus na igreja, pelo Espírito Santo, deve acontecer no âmbito da plenitude do Espírito. Sem plenitude não há perfeita unidade, e o Espírito Santo age na unidade. Uma igreja que anda por seus próprios meios, que ignora a voz do Espírito Santo, que se molda ao estilo de vida deste mundo, uma igreja que não vive o poder transformador da palavra de Deus, uma igreja que não ama o pecador, mas que também não denuncia o pecado, não é uma igreja destinada ao noivo, mas à perdição. Mateus capítulo 7 diz, ele diz assim, se você puder abrir, Mateus capítulo 7, versos de 21 a 23, e diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci.
Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A verdadeira igreja, a noiva de Cristo, vive a vontade de Deus e não a sua própria. A igreja pelo qual o noivo se entregou a si mesmo é uma igreja que deve amar o pecador e denunciar o pecado. Isso é necessário para que haja cura e restauração. O objetivo não é expor e condenar, mas mostrar que é necessário santificar-se. Sem arrependimento de pecados não se vive a graça. O Evangelho das Boas Novas fala de transformação. O molde que o mundo oferece não pode ser reformado, modernizado ou adornado com coisas santas, porque não é compatível com o molde do reino. Não serve, não cabe, não funciona, não combina. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, texto bastante conhecido, não é? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja esse mesmo texto numa outra versão. Não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar, e dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. O estilo de vida deste mundo não tem nada a ver com o estilo de vida do reino. Esse conceito fica muito mais claro quando o Espírito Santo dirige a igreja. As águas para o sedento têm o objetivo de matar a sede espiritual, e esta sede só pode ser totalmente saciada se houver arrependimento de pecados. Arrepender-se do antigo modo de viver. A presença do Espírito em nós deve ser plena, completa, porque a sua vontade é que sejamos cheios dele e totalmente capacitados a servir. Jesus falou aos discípulos, e eu me incluo entre eles. Espero que você também. Ele falou de algo que aconteceria na plenitude do Espírito Santo, onde eles não só passariam a compreender o reino espiritual, mas também seriam capacitados com poder para cumprirem a missão e viverem de forma consagrada e comprometida para com Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 5, de 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Embriagar-se com vinho deixará a carne no controle, mas encher-se do Espírito, o controle será dele. A palavra-chave em que encontramos aqui é controle. Em relação ao vinho, que é citado lá no texto, foi usado uma medida, embriagar-se. Em relação ao Espírito Santo, diz para encher, mas não menciona o quanto. Como saber qual a medida de Espírito Santo? Qual a porção do Espírito Santo, da presença dele? Talvez ele esteja nos convidando a um ambiente onde nós não temos mais o controle. Não temos mais o controle da nossa vida. Onde se perceba que há um só Espírito, um só Senhor
no comando. E nesta unidade com o Espírito Santo, conseguiremos então dizer uma mesma coisa, uma só linguagem, que seremos guiados por Ele. Desta forma, nesta unidade, o Espírito e a noiva podem anunciar a mesma coisa. Acredito que uma boa porção de enchimento seja até o transbordar, porque assim alcançaremos não somente a nós mesmos, mas também os que estão à nossa volta, como rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Precisamos ir para as águas profundas, irmãos, até o ponto onde perdemos o controle. Para ficarmos totalmente dependentes de Deus e da sua direção. Precisamos do azeite nas nossas candeias, abundância, pois o noivo virá e chamará a noiva, e a que estiver preparada estará com ele para todo sempre. Jesus quer estar presente na igreja pelo seu Espírito, mas parece que a igreja de hoje, a igreja moderna, busca os seus próprios interesses. O Evangelho novo está sendo apresentado nos nossos dias, com cara de coisa boa, mas com uma mensagem um tanto quanto indisposta ao arrependimento de pecados. O Evangelho das Boas Novas de Cristo, da porta estreita e do caminho apertado, por vezes está sendo ajeitado, remodelado, mesclado a um modelo da porta larga, do caminho espaçoso, servindo a interesses particulares e carnais. É o tipo de evangelho com cara nova, que oferta uma liberdade que não provém do Espírito Santo. Por isso que a unidade com o Espírito Santo é vital para o corpo de Cristo. É como querer reaproveitar o molde do mundo, adaptando algumas verdades maliciosamente selecionadas da palavra de Deus, como por exemplo, Jesus não julga, citando essa verdade na tentativa de justificar um erro, fazendo com que o molde do mundo se encaixe de qualquer jeito e a qualquer custo dentro do molde do reino de Deus. Enquanto a palavra diz para não conformar com o mundo, mas transformar, conforme o texto que nós já lemos. A Bíblia apresenta um cenário tenebroso para os últimos dias. Esfriamento do amor. Isso devido ao aumento da iniquidade. O objetivo é atingir todos os níveis de relacionamento. Outra são as doutrinas de demônios e de falsos mestres. A ideia é oferecer alternativas onde na verdade só existe uma. O objetivo é esfriamento da fé, apostasia, deixar de confiar no único Deus. Perseguições. O objetivo é tornar-nos odiosos à vista do mundo, pois o verdadeiro cristão não aceita, não compactua com o jugo desigual com o mundo. O cenário dos últimos dias, a época em que nós estamos hoje, é realmente tenebroso, mas o que Deus tem reservado para os seus, para os que estiverem em unidade com o Espírito, é grandioso. O Espírito Santo capacita a noiva com poder e dá a ela toda a provisão que ela precisar para viver uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, conforme o modelo de Cristo, a despeito de toda a aflição. Só lembrando um pouco o efeito, uma ação do Espírito Santo
Bem, nós, se você abrir lá em a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 7 ao 9, 2 Coríntios 4, de 7 a 9, diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. E de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Precisamos desse poder na nossa vida. Precisamos da presença, da plenitude do Senhor, do Espírito Santo. Quero enfatizar ainda que, se quisermos viver a bênção da unidade com o Espírito Santo, para falarmos a mesma mensagem com Ele, temos antes que estar dispostos a ouvir e a obedecer a sua voz. E interessante que em Apocalipse capítulos 2 e 3, lemos a repetição da mesma mensagem declarada, que é destinada a 7 igrejas, da seguinte forma: as 7 igrejas é dito assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segundo Jesus, o Espírito Santo da promessa é o condutor da igreja, é o guia, é aquele que dirige. A noiva ou a igreja tem um chamado à santidade, e é só na santificação, ela terá condições de anunciar o reino aos sedentos, como também de se apresentar ao noivo. Na parábola das 10 virgens, um detalhe chama a atenção. Você conhece esse texto? Depois, se você quiser ler, se não me engano, Mateus capítulo 25, e diz assim lá que 5 virgens eram prudentes, que tinham o azeite. Elas se apresentaram ao noivo, atendendo o chamado, e foram rapidamente reconhecidas e entraram para as bodas. Mais tarde, as outras virgens insensatas, que não estavam preparadas para a chamada, pois não tinham azeite, não foram reconhecidas pelo noivo e ficaram de fora. E se você atentar para este detalhe, você descobrirá algo fascinante. Na vida real, a candeia tem a função de iluminar. Naquela época, por exemplo, a candeia iluminava o caminho por onde a pessoa ela andava, e para evitar, inclusive, dela tropeçar, ou até mesmo de perder o caminho, o rumo. Com ela também se podia iluminar o próprio rosto. E qual a razão disso, né? Qual o motivo disso? Justamente para se identificar perante uma outra pessoa. Assim, a outra pessoa conseguia saber quem estava com a candeia acesa. Bom, você já deve ter percebido o que o Espírito Santo faz com a noiva e com a igreja, não é? Ele a guia pelo caminho certo, que conduz até o local de encontro com o noivo. Como também a luz da sua presença em nós. Mostra ao noivo o rosto da noiva. E assim ela é reconhecida pelo noivo e é conduzida à festa.
Nós somos essa igreja que precisamos da luz do Espírito Santo para nos conduzir até o noivo. E quando chegar o dia, a luz da sua presença, nos tornar conhecidos do nosso noivo. O Espírito Santo nos conduz pelo caminho eterno e nos identifica perante Jesus. Ele é o selo da promessa. Precisamos buscar a unidade com o Espírito Santo de Deus e desfrutar da sua presença. É tempo de buscar e receber a plenitude do Espírito Santo e do seu poder. O Espírito Santo da promessa foi derramado. Hoje não esperamos a promessa se cumprir, mas Ele nos espera para nos encher. Aquele que tem sede, busca da presença de Deus. A verdadeira noiva de Cristo vive na unidade com o Espírito Santo e por isso ela sabe muito bem como se posicionar. Você precisa ouvir o que o Espírito está falando. Você precisa obedecer ao que o Espírito está falando. Você precisa falar o que o Espírito está falando, se é que de fato você é a noiva de Cristo. Faça deste ano novo o ano da unidade com o Espírito Santo. Mais do Espírito Santo em sua vida. Amém? Que Deus encha a tua vida, que Deus encha a tua casa, que Deus complete a tua vida, todo o plano que Ele já iniciou, a boa obra do Senhor. Mas a porção que o Senhor tem para aqueles que creem é grandiosa. A presença na plenitude do Espírito Santo é grandioso. Nós vamos encerrar, nós vamos orar agora. Só que vou ler só um último texto declarado, registrado em Salmo 73, do verso 25 ao 28. Salmo 73, de 25 a 28. E o texto diz assim: A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Essa é a missão da igreja, esse é o destino da igreja, da noiva. Esse desejo de estar mais e mais perto de Deus, de querer mais e mais da sua presença. E por causa disso, só nos resta proclamar todos os seus feitos, todas as suas maravilhas, testemunhar daquilo que Ele tem feito com poder na sua vida, na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Mais uma vez, Senhor, nos rendemos a Ti, ao Teu Santo Espírito, e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. A palavra do Senhor viva que o Senhor deixou para que servisse para o nosso alimento, para que fôssemos orientados. O Teu Espírito, então, Deus, tem o poder de transformar as nossas vidas através dessa palavra. Que assim seja feito nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, santificar mesmo, ó Pai, nos aproximar do Senhor, sermos transformados, quebrantar o nosso coração, arrepender dos nossos pecados e provarmos, ó Deus, da Tua boa, perfeita, agradável vontade,
à medida que nos desligamos deste mundo, do molde deste mundo, do padrão deste mundo e assumimos a tua vontade nas nossas vidas. Queremos, ó Deus, proclamar todos os dias os teus feitos, as tuas maravilhas e testemunhar da tua grandeza. Ó Deus, age, ó Deus, em nossa vida, em nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Que esse ano mesmo seja um ano, ó Deus, para mais do Senhor nas nossas vidas, em unidade, ó Deus, com o teu Espírito Santo e para a glória do teu santo nome. Abençoa o teu povo, abençoa aqueles, ó Deus, que o Senhor tem chamado, em nome do Senhor Jesus. Abençoa esta nação. Amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.